Dia 24 de fevereiro deste ano, a Rússia invadiu a Ucrânia e deu início a uma guerra mundial. E de uns tempos para cá, a alta dos preços no Brasil vem aumentando muito. Eu estou aqui com a Luana, ela que é aluna do curso de jornalismo. Luana, você que tem acompanhado os noticiários, você acha que teve um aumento nos preços ultimamente? Ah, com certeza, aumentou bastante. Isso. Será que existe uma relação entre a guerra na Ucrânia e o aumento dos preços? Então, eu estou aqui com um especialista que vai explicar para a gente um pouquinho melhor sobre a guerra na Ucrânia. Professor Rafael Antunes, como desencadeou a guerra na Ucrânia? É um processo longo e complexo, mas o que a gente pode pensar de maneira mais sucinta para entender é que ambos os países, russos e ucranianos, eles têm uma origem em comum. Então, lá por volta do século XI, né, surgiu um povo naquela região cuja primeira cidade, ou primeira cidade importante, era a cidade de Kiev. É o povo russo de Kiev. Uma criança russa, uma criança ucraniana têm a mesma história quando eles têm aulas de história lá no equivalente ao ensino fundamental, eles estudam provavelmente a mesma coisa. A origem do Rus de Kiev, o império do século XI, que dá origem aos dois povos. Mas com o passar do tempo vão, né, dividindo-se. A região em disputa hoje, o leste da Ucrânia, aquela região onde tem hoje a península da Crimeia, algumas áreas, elas são importantes geopoliticamente. Questão de saída para o oceano, facilitar a saída para o oceano, escoar a produção, que sempre foi um problema da Rússia, um país gigantesco, mas com poucos portos. Boa parte da Rússia está ligada ao mar, lá no Pacífico, ou no Mar do Norte, mas áreas congeladas, ou permanentemente, ou pelo menos no inverno todo congelado. Então eles sempre buscam saídas via mar Mediterrâneo. E aí a disputa por essa região, ela se intensificou, sobretudo depois do fim da União Soviética, ao final dos anos 90. Tanto que os russos já invadiram a península da Crimeia em 2014 e agora mais uma invasão com justificativas, né, imperialistas russas de livrar a Ucrânia eh, de todo esse nazismo, de todo esse governo fascista, algo assim, mas são justificativas. Na verdade, o interesse é geopolítico, né, em dominar áreas e escoar a sua produção. Então, e toda essa guerra que está acontecendo neste momento, ela influencia ou não no aumento dos preços aqui para a gente no Brasil? Diretamente. A gente precisa pensar que o mundo ele é hoje globalizado, então que toda a produção econômica de países, ela não fica restrita aos países. Então, por exemplo, o Brasil é um grande produtor de soja, mas nós não ficamos com a soja para a gente aqui. Ela é consumida aqui, mas ela é notadamente exportada. Quando há um conflito, quando há alguma coisa, por exemplo, o trigo é muito produzido na Ucrânia, então o trigo que era vendido pelos ucranianos para boa parte da Europa não chega mais. Então, aquele pouco trigo produzido no Brasil, que nós produzimos pouco ele ao invés de ser consumido aqui, ele vai ser vendido. E aí o nosso vai ter que ser importado também de outros mercados que vendam mais barato, produzam mais barato, mas ainda assim encarecendo o preço das coisas. A dinâmica tende a ser essa. Há altas no preço do petróleo, porque a Rússia é um país grande produtor de gás, de petróleo. Essas altas são globais, os preços desde 2018 aqui no Brasil são fixados pelo preço do mercado global, uma decisão política, uma decisão da Petrobras, que a meu ver é errônea, mas enfim, você tem uma política de preços vinculada ao mercado externo, ao mercado internacional, então toda vez que você tem uma guerra, uma alta, o nosso preço sobe também. Então, infelizmente, a economia está nesse sentido globalizada e globalizada de uma forma muito errada, né? Muito benéfica para alguns, muito maléfica para boa parte da população, como as pessoas mais pobres aqui no Brasil, que estão sofrendo muito, obviamente, com essa alta. Aqui é a repórter Juliele trazendo mais informações sobre geopolítica e economia.